TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do estado do Ceará, todos eles vencedores da nossa promoção. Nessa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para cá só vêm os vencedores da nossa promoção. E esse aqui, doutor Erinaldo Dantas Filho, a empresa do seu pai, da sua família, Dantas e Advogados, foi homenageado nosso em 2003. Ontem. O tempo passa tão rápido, né? E ele hoje é o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Ceará. Eu tenho muita satisfação em receber aqui o doutor Erinaldo, porque eu era muito amigo do seu pai, Erinaldo Dantas, que Deus já o levou. Mas, Erinaldo, satisfação em recebê-lo aqui, meu irmão. E eu queria que você inicialmente falasse um pouco do seu currículo pessoal, depois você fala sobre o seu currículo profissional. Obrigado pelo convite, meus cumprimentos a todos os telespectadores. Papai já se foi 11 de junho de 2009, então esse ano, 2019, são 10 anos já de saudade. Certo. E eu costumo estar na minha casa, Roberto. Eu moro em casa, e para mim morar em casa não é mudança de endereço, é projeto de vida, né? Você tem uma vida diferente. Isso. Na minha casa eu coloquei uma plaquinha, onde eu coloquei que essa obra só foi possível graças ao exemplo e aos ensinamentos de José Erinaldo Dantas. Então eu sou muito grato ao meu pai. Certo. Só cheguei onde cheguei, graças não só o apoio dele, mas principalmente, como ele falava, o exemplo. Eu sou formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, em 1996, então já vão aí 23 anos. Antes de fazer Direito, eu cheguei a cursar 1 ano e meio de Engenharia Mecânica, na realidade praticamente 2, porque eu ainda fiz simultaneamente Engenharia e Direito durante um semestre. Interessante isso. Você queria ser advogado e engenheiro? Na realidade, eu gosto de matemática, né? E gosto muito de física. E aí achei que esse negócio de advogado tinha que andar paletó e gravata, muito formal, não era a minha praia. E aí eu fui para fazer engenharia mecânica na Federal. E aí cursei 1 ano e meio depois o vestibular para Direito na Unifor. Passei, fiz simultaneamente ainda meio semestre, depois desisti de engenharia e fiquei só com Direito. Certo. Mas o tempo que eu fiquei na engenharia me trouxe o raciocínio cartesiano, aquela lógica matemática que muitos, inclusive engenheiros, são administradores, eles utilizam na vida profissional. E aí eu já fiz a faculdade sabendo que ia trabalhar com direito tributário. Então fiz a faculdade toda, já o escritório trabalhava com isso. Eu, na época, entrei no escritório como operador de informática, porque na época os advogados não sabiam mexer em computador, era um bicho de 7 cabeças. Então eu entrei no escritório em 91 como operador de informática. E aí eu já sabia que ia trabalhar com direito tributário. E aí quando eu me formei já foi só no que eu me dediquei. Na realidade até hoje, se for contar com o tempo de estágio, vão quase 30 anos aí trabalhando só com isso. Hoje sou professor da Direito Tributário, não só da graduação da FBUN, do Centro Universitário Farias Brito, como também de diversas especializações eu tenho ministrado aula. Minha grande paixão e aquilo com que eu trabalho é o direito tributário. Certo. Quer dizer que você é professor da Faculdade Farias Brito. Centro Universitário hoje, Farias Brito. Agora é Centro Universitário, exatamente. Meu irmão, é o seguinte, aliás, eu sou engenheiro também, não sei se você sabia,
O engenheiro ele tem uma formação mais ou menos assim, muito abrangente. Você vê engenheiro administrando colégio, aqui nós temos vários casos. A gente vê engenheiro aqui dando muita aula, a gente vê aqui engenheiro administrando entustos, administrando empresas. A formação do engenheiro ela é muito abrangente. E agora eu estou vendo mais um aqui que é advogado e começou estudando também engenharia, né? Nós temos engenheiro aqui, até presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras. O cara é engenheiro da Petrobras, trabalha naquele esquema de 15 dias no mar e 15 dias aqui, não deixou a profissão dele, mas é escritor, tem uma editora e é o presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras. O meu apelido na faculdade de engenharia era advogado. Chamou advogado lá porque eu gostava muito de brigar. No primeiro semestre já fiz parte do centro acadêmico também da engenharia mecânica. Certo. E aí meu apelido era advogado porque eu, na época, brigava muito pela turma. Certo, certo. E me diz uma coisa, e você só fez meio ano de engenharia, né? Não, fiz 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio completo. A minha turma de engenharia é 91.1, eu entrei no começo de 1991, e aí o meu vestibular para direito é de 92.2, ou seja, o ano de 91 e 92 eu cursei engenharia mecânica na Federal, e aí eu sou o segundo semestre de 92, simultaneamente com direito na Unifor. Certo. Você é aqui mesmo de Fortaleza, é, Reinaldo? Eu costumo brincar dizendo que eu sou filho do impossível. Sou nascido em Fortaleza, só que a mamãe nasceu no Rio Branco, no Acre, ali lá no Seringal, e o papai nasceu no interior do Rio Grande do Norte, Currais Novos. Papai passou a juventude em Mossoró e veio para cá cursar o colegial aqui em Fortaleza. Mamãe teve um problema de saúde e aí, quando tinha problema de saúde lá na Floresta Amazônica, se mandava vir para uma cidade de praia, né? E aí, mamãe veio morar aqui em Fortaleza, porque tinha parentes por aqui e aí foi se encontraram. Costumo brincar que eu sou filho do impossível, né? Porque a mãe nascer no Acre e o pai no Rio Grande do Norte, possibilidade de encontro é bem remota. Perfeitamente. Tá certo. Reinaldo, me diga uma coisa, eu me lembro bem de você, eu era muito amigo do seu pai, e você tentou 3 vezes ser presidente da OAB, né? Sim. Ganhou agora na 4ª tentativa. Ganhei na 3ª. Ganhou na 3ª. O Lula que ganhou na 4ª. Então você ainda ganhou do Lula, né? Eu brincava muito com o pessoal, dizia, pai, vai se candidatar uma 3ª vez? Eu dizia, o Lula ganhou na 4ª, eu não estou com uma de sobra ainda para poder disputar uma 4ª vez. Tá certo. Reinaldo, outra coisa, você ocupou outros cargos também na OAB, né? Eu inclusive nunca tive como projeto de vida ser presidente de ordem. Eu sou mais introspectivo, acho que um perfil mais do engenheiro, né? Eu sou mais de fazer as coisas, eu não me considero político. E entrei na OAB como membro da Comissão de Estudos Tributários, membro fundador, e eu entrei porque eu via muita coisa errada e eu achava que faltava alguém com qualidade técnica para discutir. Por exemplo, o Ministério Público às vezes ia discutir IPTU e discutia no IPTU que o aumento tinha sido superior a 20%, 30%. E esse é um argumento que vale para o direito do consumidor, mas não vale para o direito tributário. Perfeito. E o Ministério Público não tinha formação para estar discutindo. Eu disse, olha, o órgão ideal para se discutir os assuntos tributários é a Ordem dos Advogados do Brasil. Se você pega as entidades empresariais, o empresário entende do seu negócio, mas não entende de tributo. Perfeito. Então, eu entrei na OAB para discutir isso daí, e aí fizemos um bom trabalho na comissão. Entrei em 99, ou seja, está com 20 anos também de OAB. Quando foi na gestão do presidente Hélio Leitão, primeiro mandato dele, em 2004, ele me convidou para ser presidente dessa comissão que eu era membro. E aí, na época, derrubamos o IPTU. Ao todo, foram mais de 35 ações coletivas que nós ajuizamos ao longo desse período. 3 livros publicados, congressos internacionais. A gente fez um grande trabalho. Quando foi na virada do mandato do presidente Hélio Leitão, ele me chamou para ser tesoureiro dele. E aí eu saí de uma função que era técnica e passei a trabalhar numa função administrativa junto à ordem. Certo. Quando terminou o mandato do Hélio Leitão, em 2009, a OAB trabalha com mandato de triênio. Então ele foi 2004, 2005 e 2006, primeiro mandato, 2007, 2008 e 2009 o segundo. Então nesse segundo mandato dele, na sucessão dele,
ele me indicou para ser o candidato dele em 2009. O presidente Já eleito, presidente. o presidente eleitão iria disputar mais uma reeleição. Quando foi faltando 3 meses para a eleição, ele desiste de disputar a reeleição e aponta, então, um garoto na época, de 2009, eu tinha 33 anos, era um jovem ainda, que eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que na época eu era verde mesmo, eu não estava preparado para a função. E a gente teve uma votação até surpreendente, que terminou com a diferença de 22 votos. 9.004 votantes, 22 votos de Quem foi de que diferença. você na época? Valdetário Andrade o Monteiro. Valdetário. Valdetário. No primeiro mandato dele. No primeiro mandato dele. O Valdetário foi 2 vezes presidente, né? Foi 2 vezes. Quando houve a reeleição do Valdetário, eu costumo dizer que a minha primeira eleição com ele terminou empatada. Né? 22 votos, uma diferença mínima. E aí houve uma pressão grande para que eu fosse candidato uma segunda vez, que foi 2007, onde eu também fui derrotado. E aí a gente aprende muito mais nas derrotas do que com as vitórias, né? Perfeitamente. Tempo de lamber as feridas e planejar o futuro. Perfeitamente. Certo. Aí quando foi na terceira vez, foi agora, né? Que você ganhou. Foi. Quando foi na eleição seguinte, foi a eleição de 2000, eu fui candidato em 2009 e 2012. Quando foi na eleição seguinte, 2015, eu fui candidato a presidente da Caixa de Assistência, da CAAS. Certo. E aí, como presidente da CAAS, eu cumpri o mandato 2016, 17 e 18. E aí, quem é advogado sabe a gestão que nós fizemos na CAAS, incluindo uma série de serviços, acabando com a anuidade, interiorizando mais as ações da Caixa de Assistência. E esse meu trabalho na CAAS me credenciou para disputar a eleição de 2018. Perceba, Roberto, que quando eu fui candidato a primeira vez, em 2009, o número de inscrição da OAB era 23 mil, o mais recente. Quando eu disputei a eleição no ano passado, 2018, a gente já tinha passado de 40 mil, ou seja, praticamente a classe dobrou. Mais da metade dos advogados, quase a metade dos advogados, não me conhecia candidato em 2009. Nós estamos tendo um crescimento forte de advogados, ou seja, o que me credenciou para ganhar a eleição e essa última eleição, nós tivemos a maior votação da história de eleições da OAB para a nossa chapa. Eu atribuo principalmente ao trabalho que foi feito na Caixa de Assistência. Certo. E hoje já tem quantos profissionais inscritos na OAB? Nós já estamos batendo 42, ou seja, só nesses meus 3 meses e meio de mandato, quase 4 meses, 4 meses já, né, porque terminou o mês de abril, nós já tivemos mais de 1.000 advogados inscritos na OAB Ceará. Já na sua gestão. Já. A expectativa, se o ritmo se mantiver do jeito que está, que a gente tenha algo em torno de 9.000 advogados, ou seja, 3.000 por ano, ao longo dos próximos 3 anos. E muita gente defende que não haja mais exame de ordem. No Ceará, o Ceará tem o maior índice de aprovação no exame de ordem, passam 3.000 cearenses por ano no exame de ordem, ou seja, mostra que não é uma prova difícil, não é algo impossível de passar, ao contrário, se passam 3.000 candidatos todos os anos, é porque é uma prova razoável. E aí são 3.000 que ingressam todos os anos nos quadros da OAB Ceará. A gente deve Roberto, em 10 anos, de novo dobrar a quantidade de advogados aqui no nosso estado. Certo. Essa prova, ela é nacional ou é só aqui no Ceará, essa prova da ordem daqui? É a mesma do Brasil todo? É a mesma do Brasil todo. Hoje, nacional, e uma iniciativa cearense. Quando o mandato do Hélio Leitão, na época, o exame de ordem funcionava assim, ó, cada estado fazia o seu, então você pegava os professores, internava os professores no hotel, os professores preparavam a prova para que a prova fosse num domingo. Certo. Só que era de forma muito amadora, né? Então, o que foi que o Ceará fez? Foi o primeiro estado a profissionalizar a prova, depois procurou outros estados, e aí já no terceiro exame, a gente conseguiu que o Nordeste todo fosse um exame consolidado. E aí, com o tempo, foi havendo adesão de mais e mais estados, até que hoje é um exame consolidado. E uma coisa importante, Roberto, que o pessoal fala muito de São Paulo. São Paulo tem os índices de aprovação no exame de ordem menos da metade dos índices cearenses. E antes se atribuía que a nossa prova era uma prova mais fraca que a prova deles. Hoje não. O cearense faz a mesma prova que o paulista e a gente tem o maior índice de aprovação no exame de ordem. Inclusive, é um fato de que o cearense é conhecido por ser papa concurso, né? Isso. O cearense ele se destaca em concurso pelo Brasil afora. Perfeito. Doutor Arinaldo, eu queria lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A
Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o doutor Arinaldo Dantas. O doutor Arinaldo é o novo presidente da OAB, que assumiu seu mandato no início do ano. Inclusive, foi quem concluiu mesmo totalmente essa atual sede da OAB. Essa sede já estava pronta há algum tempo. O presidente anterior, que era o doutor Marcelo, né, mudou para lá, ainda na gestão dele. Evidentemente que quando a gente muda, sempre ainda tem alguma coisa para terminar. De modo que o doutor Arinaldo, ao meu ver, foi quem concluiu totalmente essa belíssima e atual sede da OAB. Me permite até um registro aqui. A sede que iniciou sua obra na gestão do Voratário Andrade Monteiro foi quem teve a iniciativa, foi quem teve a visão de levar a ordem para uma estrutura bem maior. A estrutura que a gente tinha era extremamente eficiente. Por exemplo, a OAB não tinha auditório. Como é que ela pode fazer um evento, audiência pública sem auditório? Mas ainda na gestão passada do presidente Marcelo Mota, a OAB foi oficialmente inaugurada com toda a estrutura. Evidentemente, cada presidente ele vai melhorando um pouco mais, mas para fazer justiça aos meus antecessores, a sede foi uma iniciativa do Voratário e concluída de forma formal mesmo pelo presidente Marcelo Mota. Certo. Me diga uma coisa, doutor Arinaldo, e quais são os seus planos à frente da OAB? Seus principais planos? Já ia perguntar quanto tempo a gente tem de programa, né? Eu acho, Resuma. O que a gente pôde ver, e eu penso que os primeiros 100 dias, eles são muito importantes para que as pessoas peguem o tom da gestão. O que é que a gestão vai fazer de diferente, o que é que a gestão vai marcar. E eu penso que a expressão que passaram para mim, eu achei a expressão bem bacana, que é um AB 360. É um AB em todos os lugares, uma OAB aberta com representantes de toda a sociedade. Nós tivemos, ao longo desses primeiros 100 dias, audiências públicas das mais diversas, uma OAB mais presente na vida do cidadão. Nós ajuizamos uma ação contra a CAGES, estamos analisando uma ação contra esse aumento cartesiano do combustível no Ceará, diferentemente do que acontece em outras capitais do Nordeste. Aliás, está demais, né, rapaz? Esse ano está demais esse aumento. Vocês já entraram com uma ação? Não, essa dos postos, ela está ainda, o estudo sendo terminado, mas contra a CAGES, nós já ajuizamos inclusive uma ação também contra o INSS, que estava prejudicando as aposentadorias, né? Então, é uma gestão que tem sido marcada principalmente pelo trabalho e pela abertura. Eu realizei, por exemplo, uma reunião com a bancada federal cearense para pedir apoio dos deputados federais a projetos de interesse da ordem, entre eles, por exemplo, a manutenção do exame de ordem. É uma OAB que não pode ficar encastelada, ela tem que discutir, sim, com a sociedade, mas eu fiz questão de destacar que o nosso papel enquanto OAB não é a arena político-partidária. A OAB não tem que estar preocupada se o governo é do partido A, B, C ou D, ou ações que são interesses meramente partidários. A nossa arena é a arena
do direito. O nosso compromisso é em defender a Constituição, é defender o Estado Democrático de Direito, que é o império das leis. Então, na nossa gestão, que é advogado, o advogado tem uma tranquilidade, que nós não vamos intervir na política partidária. Evidentemente, a gente vive uma situação muito polarizada e quando a gente, por exemplo, critica um ministro da Educação que veio dizer que não houve ditadura no Brasil, ou quando a gente se manifesta contra a falta de verbas para as universidades e institutos federais, se passa a impressão que nós estamos criticando o governo Bolsonaro, que nós estamos contra o governo. Não, a nossa gestão especificamente não está contra ou a favor de governo algum. A nossa gestão está preocupada em garantir o melhor para a sociedade e para o Estado Democrático de Direito. Eu, por exemplo, sou um torcedor para que o governo faça uma grande gestão. Eu não quero, enquanto brasileiro, sofrer por mais 4 anos. Eu quero que a economia deslanche. Eu quero ter investimento, eu quero ter emprego e renda no Brasil. Principalmente para advogadas e advogados que são uma atividade meio. É necessário que haja desenvolvimento econômico no Brasil para que as pessoas possam contratar advogadas e advogados. Só que naquilo que o governo fizer, no nosso entender, que viole direitos, que viole garantias constitucionais, a gente vai estar se manifestando, mas sempre de forma independente e com a nossa arena sendo sempre a arena do direito. Perfeitamente. Me diga uma coisa, Arinaldo. O advogado, presidente da OAB, ele não pode advogar, né? Pode. Pode? Pode e deve. A OAB ela é muito democrática, Roberto. Todo mundo ganha o mesmo salário, que é o salário do presidente, que é 0. O serviço OAB é 100% voluntário. E a vantagem de poder advogar é que você não perde conexão com a base. Você sabe dos problemas, você sabe da dificuldade que tem de ser recebido por um juiz, a dificuldade que você tem de conseguir dar entrada com aquela petição no processo eletrônico. É fundamental que o advogado, o presidente da OAB, não perca essa conexão. Mas é fato que, com o tamanho que a instituição tem hoje, presente em mais 16 cidades no interior, são 16 subseções do interior do Estado, tendo um corpo hoje de quase 30 mil advogados ativos, o tempo que eu dedico ao meu escritório é bem menor do tempo que eu dedico ao OAB. Na realidade, eu acho que 90% do meu tempo fica 90% do meu tempo fica para a ordem, 10% para o escritório, só que não imagine que é um dia que começa às 8 da manhã e termina às 6 da noite. É um dia que começa muito cedo, já às 6h30 da manhã, com ligações, termina sempre tarde da noite e de domingo a domingo. Né? Então, se eu fosse cobrar 40 horas de jornada semanal para a OAB, eu estaria já com certeza cobrando hora extra. Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, eu acho que você, como presidente da ordem, praticamente não tem tempo de advogar, né? Porque deve absorver o seu tempo todo, né? Porque é muita atividade, né, que você tem que justamente coordenar, né? E evidentemente que o seu tempo praticamente não sobra para o seu escritório, né? Você tem que priorizar o tempo. É importante que uma relação que eu já tenho hoje madura com meus clientes, que entendem que eu estou no momento de investimento na minha categoria, de doação para a sociedade, e que esse tempo vai passar e depois eu vou voltar a advogar na plenitude. E com a maior parte dos meus clientes, a relação é muito antiga, eles têm essa ciência e é esperar passar, porque o tempo passa ligeiro, né? E assim, até para os jovens que estão nos assistindo, a gente hoje vive um mundo que os fins parecem que justificam os meios. E isso não é verdade. Se um dia você ocupar um cargo, como a presidência da OAB como eu estou ocupando, como ocupar qualquer cargo público, pense na sua biografia. Então, o que eu mais penso é, quando terminar a presidência, poder mostrar para os meus filhos o tanto de coisa que a gente fez para que eles se inspirem a fazer a mesma coisa também quando eles chegarem na vida adulta deles. Que a gente possa deixar um legado também para a advocacia. Advogado no nosso estado, cada dia que passa, é mais difícil. Então a gente tem que funcionar. A OAB não tem como resolver todos os problemas, mas ela pode ser uma entidade catalisadora de dias melhores para a advocacia. É nisso que a gente pensa. Então, se eu, por exemplo, sacrificar a OAB para priorizar o meu escritório, eu estou, na verdade, prejudicando toda a profissão da qual eu faço parte. Certo. Se eu assumir um encargo, é hora de doação durante esses 3 anos, e aí depois que passar, aí sim poder viver a vida
da advocacia na plenitude. Vocês podem tentar reeleição, né, no segundo mandato? Sim, não tem limite de reeleição, não. Não? Pode Não. mais de uma, duas, Pode, três? não tem limite de reeleição. Muito embora o bom Há uma certa tradição, né? a tradição indica que o presidente ele só é reeleito no máximo uma vez. É. Mas a gente já tem histórico na OAB Ceará de um presidente que ficou 5 vezes. O que eu defendo sempre é que a gente possa ter esse rodízio democrático. É bom quando chega um presidente novo, com visão diferente do antigo e complementa. O presidente Hélio Leitão, que foi presidente de 2004 a 2009, ele usa uma metáfora que eu acho perfeita, que é a corrida de bastão. O cara presidente, ele pega a gestão num ponto e corre para deixar para o seu sucessor, para o próximo presidente, no ponto que vai correr e deixar no outro ponto. Então, essa corrida de bastão. Por exemplo, o Voretário, você falou da sede, teve a iniciativa de construir a sede naquele local privilegiado, uma sede ampla. O Marcelo terminou a obra e hoje a gente usa a sede na plenitude. E teve uma sexta-feira que a gente estava tendo um congresso acontecendo no nosso auditório de baixo, uma reunião do Tribunal de Prerrogativas no auditório de cima. A gente estava com 6 comissões reunidas simultaneamente, tudo ao mesmo momento. Então a sede ela funciona como uma catalisadora de várias ações da ordem em vários sentidos. Um desses eventos aconteceu, por exemplo, um julgamento do STJD, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde foi anulado aquele jogo da Copa do Brasil. Pela primeira vez, o STJD fez uma sessão fora do Rio de Janeiro, que foi no OAB do Ceará, já na nossa sede. Nós temos uma sede... Por que foi aqui? Por que vocês conseguiram? Que jogo foi esse? Teve um jogo da Copa do Brasil, eu não vou saber para você dizer quais são os times exatamente, em que o árbitro anulou um gol com base numa informação que ele teria ouvido, teriam soprado para ele. E aí o pleno do STJD se reuniu e entendeu de que não poderia ter havido interferência externa àquela decisão e decidiu anular a partida, que a partida fosse refeita. Foi uma decisão, eu não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras diz respeito à anulação da partida por causa de interferência externa. E por que foi aqui esse jogo? Porque nós conseguimos, junto ao STJD, que houvesse um congresso, houve na manhã e na tarde um congresso acadêmico de direito esportivo e à noite, já que o STJD foi um dos apoiadores, ele conseguiu fazer com que os jogadores viessem participar do evento de manhã e de tarde e aproveitaram e fizeram essa sessão. Foi uma oportunidade que a gente quis oferecer à academia, àqueles que estudam direito esportivo, a oportunidade de acompanhar ao vivo, em loco, uma sessão do STJD, ver como é que eles discutem, ver como é que eles usam para fundamentar suas decisões. Perfeito. Outra coisa que eu tinha observado, viu, Erinaldo, a OAB tem, digamos, ampliado o número dos grandes líderes, dos grandes caciques da OAB, porque eu me recordo bem, e teve uma época aqui, não vou citar nome, mas tinha uns 3 ou 4 advogados que eram, digamos, quem mandava na OAB. Havia um certo rodízio entre eles. E a gente dizia, quem é o cacique que está apoiando fulano, ciclano? Esses caciques é quem decidiu a eleição. Mas eu notei, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, do tempo do Valdetário para cá, que hoje parece que não existem mais aqueles caciques. Evidentemente que aqueles grandes líderes continuam, mas não tem a influência que eles tinham naquele tempo, que a eleição era praticamente decidida por esses 5 caciques. É verdade que hoje realmente essa liderança está diluída? Tá, eu acho que no país como um todo, né, Roberto, como você chamou, os caciques, os grandes líderes, continuam tendo poder de influência, tem grandes seguidores, são pessoas importantes, inclusive para que você possa se consultar, ir lá beber naquela experiência. Mas eu acho que são 2 fatores. O primeiro é que as pessoas hoje são mais independentes. Antes as pessoas eram muito clubistas, né? Perfeito. Eu sou do clube do fulano e eu vou com o fulano que ele esteja certo ou está errado. As pessoas hoje são mais independentes. E um segundo fator é o crescimento absurdo da advocacia. Então, você pega, ao longo desse mandato, devem chegar 9 mil novos advogados. Esses 9 mil novos advogados que vão ingressar ao longo dos próximos 3 anos, eles vão chegar hoje sem saber quem foram os ex-presidentes, sem saber o que foi que esses presidentes fizeram, sem estar informados de toda a história. Por conseguinte, eles são completamente independentes. Então, eu acho, em função do crescimento progressivo, astronômico, eu diria, da advocacia, com a chegada de jovens advogados e dessa mudança cultural que a gente teve, realmente hoje é uma eleição de massa, porque até 10 anos atrás, você tinha 10 mil votantes na OAB. Hoje você já tem 30 mil advogados ativos. Então,
é quase uma eleição em massa em que as pessoas não votam mais. Eu voto no Erinaldo porque ele é simpático, porque ele é legal, porque ele me tratou bem, porque ele apertou minha mão, porque ele lembrou do meu nome. Não, eu voto no Erinaldo porque ele fez uma boa gestão na Caixa de Assistência e eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa gestão na OAB. Porque na gestão dele ele vai reduzir a anuidade, como nós reduzimos, ele vai instituir benefícios para a advocacia. Eu acho que hoje a gente caminha, na minha opinião, para uma maturidade maior da advocacia também nesse sentido. E eu notei, inclusive, Erinaldo, que nessa última eleição agora, essa que você foi eleito, você parece que fez uma composição, um acerto com a diretoria anterior, que você havia concorrido, né? Você concorreu com o Marcelo e agora você teve o apoio do Marcelo. Sim. Quer dizer, eu acho bonito isso, porque você mostrou que é um homem de conciliação. Eu tenho horror a essas brigas que geralmente só prejudicam a entidade. E você que havia perdido a eleição anterior para o Marcelo, você agora partiu junto com o Marcelo e foi eleito. Eu perdi a eleição para o Valdetário, né? E aí, junto com o Valdetário, eu fiz parte da chapa da eleição de 2015, que elegeu o Marcelo presidente. Na eleição passada, o Valdetário estava no CNJ, não pôde fazer parte da chapa, mas eu novamente marchei junto com o presidente Marcelo Mota, que fez parte da minha chapa. Ele hoje está no Conselho Federal em Brasília. Certo. Meu irmão, a gente conversando com um homem inteligente como você, infelizmente o tempo passa muito rápido. Então o nosso tempo passou, mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente aí alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu agradeço a oportunidade, Roberto, e eu queria me colocar aqui à disposição da advocacia, da advogada, do advogado. Eu penso que uma gestão da OAB, ela é 10% orçamento e 90% transpiração, criatividade. Então, eu quero dizer que nós estamos à disposição para servir você, mas também para que a gente possa ouvir as suas ideias, as suas propostas, para que a gente possa transformar a realidade da advocacia. Por exemplo, a advocacia criminal trouxe excelentes ideias para que a gente possa reduzir o tempo entre o alvará de soltura e a efetivação da liberdade do preso. A advocacia trabalhista trouxe o problema que o advogado está esperando muito na fila do alvará. Nós já estamos trabalhando um projeto de lei para que o advogado tenha prioridade quando tiver com o alvará na mão, mas também um alvará eletrônico. Enfim, nós queremos ouvir ideias, sugestões, críticas para que a gente possa construir um só projeto de OAB, uma OAB também mais voltada para a sociedade. Uma OAB que está de portas abertas para que a gente possa construir um mundo bem melhor. Eu agradeço, me coloco à disposição, sempre que você chamar, já batendo continência, para que a gente possa aqui trocar ideias, para que a gente possa alcançar o melhor para a cidade de Fortaleza, o melhor para o estado do Ceará e também o Brasil. Tá bom. Doutor Erinaldo, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, meu irmão. A OAB sempre tem participado aqui das nossas promoções. Você, inclusive, nessa última promoção nossa, você fez parte do colegiado de jurado. Há muitos anos que nós temos um relacionamento muito bom com a OAB. Inclusive, fizemos até uma vez, não sei se você tomou conhecimento disso, nós escolhemos os advogados de destaque do Ceará. Uma promoção que nós fizemos com a OAB, na época que o Valdetário era presidente, nós nos reunimos, inclusive, no auditório da OAB, fizemos a apuração e elegemos os 36 advogados mais destacados, cada um no seu segmento. Muito obrigado a você pela presença. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, e reprisa em outros horários disponíveis da programação que o nosso companheiro e amigo Praciano encontra e coloca sempre de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, esse programa. Às vezes eu acordo de noite e eu vejo que está passando o nosso programa. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.